Amigo de infância da Zenith, capítulo 21. Por que ele está se aventurando fora de novo? 1. Clã Gu Ancestral de Shanxi. Um pequeno clã pertencente a Gu Shanjun, tio do Tigre Guerreiro, que era uma pequena parte do clã Gu. Se o clã Gu servia como guardião de Shanxi, o clã Gu Ancestral atuava como a espada. O principal motivo era que a maioria dos artistas marciais do clã Gu Ancestral foram transferidos aos espadachins de Gu. Alguns dos espadachins foram escolhidos na cerimônia dos 9 dragões, mas a maioria dos artistas marciais que se tornaram espadachins de Gu eram do clã Gu Ancestral. Slap! Um som de tapa afiado atravessou a sala. A cabeça de Gu Geoliub virou para o outro lado junto do som. Pinga! Sangue caiu da boca de Gu Geoliub enquanto ele estava sendo repreendido. Seu pirralho incompetente. Sinto muito. Você nem conseguiu derrotar um pirralho. E o que fez ao invés disso? Você perdeu miseravelmente. Na perspectiva de Gu Geoliub, se sentiu bem triste. Ele também não tinha ideia de que Gu Yanxianxian estava escondendo tamanho poder. Porém, ele não ousaria falar seus pensamentos a Gu Shanjun. Seu imbecil! Você ferrou tudo por causa de uma serva. Slap! Slap! Com cada tapa de Gu Shanjun, a cabeça de Gu Geoliub virou, mas não teve escolha além de aguentar. Por que falhou? Gu Geoliub se esforçou para dar uma resposta. Entretanto, quando notou os olhos frios de Gu Shanjun, abriu a boca que estava fechada antes. É verdade que fiquei distraído pela serva, mas a habilidade do Gu Yanxianxian era real. Nunca deixei minha guarda baixa. Gu Geoliub rangeu o punho ao ponto de tremer. Seu orgulho foi ferido. Ele tinha que reconhecer as habilidades de Gu Yanxianxian agora que foi espancado unilateralmente. Não podia mais desprezá-lo. O movimento que viu de Gu Yanxianxian era real. Não foi uma coincidência e Gu Geoliub não abaixou a guarda, foi apenas a pura habilidade de Gu Yanxianxian. Quantos ataques foram trocados? 3? 4? Felizmente, ele era mais forte que Gu Yanxianxian quando se tratava de ki físico. Porém, no final, ele ainda não conseguiu derrotá-lo e conseguiu perder de uma maneira detestável. Gu Geoliub tentou esconder seus lábios trêmulos cerrando os dentes. Então, você deveria pelo menos ter quebrado algo. Gu Shanjun falou. Avô? Estamos no clã Gu Ancestral, me chame pelo título. Sinto muito. Lorde. A voz de Gu Geoliub ouviu era tão fria que lhe deu calafrio. Os olhos que estavam o encarando não ajudaram neste caso também. Limpo. Sem feridas ou marcas. Não consigo encontrar nada. Havia apenas pequenas contusões deixadas no seu corpo pelo duelo. Gu Geoliub levou muito dano no rosto durante o duelo, mas não havia marcas visíveis no seu corpo. Significava que Gu Yanxianxian controlou seu poder ao desabilitar seu Ki, enquanto também causava dor. Uma habilidade usada pelas facções heterodoxas para a tortura. Gu Shanjun acariciou a longa barba e pensou. Ele ouviu dos espectadores que o segundo ancião impediu Gu Yanxianxian de ferir ainda mais Gu Geoliub. Gu Rion. Você está entrando no meu caminho de novo. Qual era o problema dele? O segundo ancião sempre foi assim. Ele sempre tentaria forçar Gu Yanxianxian no treinamento e negligenciou seu trabalho como ancião e focou em torná-lo o jovem lorde. Gu Shanjun não gostava desse aspecto de Gu Rion. Ele não gostava nem um pouco, só porque tinha o sangue de Gu correndo em suas veias não significava que ele se tornaria o futuro lorde. Como ele sentaria no trono do lorde mesmo que não tivesse talento e um temperamento pobre? Não, agora é apenas parte do sangue e caráter. TSK. Gu Geoliub vacilou um pouco pelo som. Não gosto de como as coisas estão indo. Gu Shanjun ouviu que Gu Yanxianxian pode querer se tornar o Lorde se continuasse a incomodá-lo. Como ele ousa? Gu Shanjun teve que controlar a fúria após ouvir estas palavras. O motivo pelo qual o Lorde Gu não podia lidar facilmente com Gu Shanjun, apesar de ele saber de suas ambições, foi por causa de como Gu Shanjun era o dono do clã Gu Ancestral. O dono de Shanxi pode ter sido o clã Gu, mas a espada do clã Gu era o clã Gu Ancestral.
O que o clã Gu pode fazer sem sua espada? O atual Lorde era forte. O Tigre Guerreiro estava no auge como artista marcial. No entanto, suas visões diferiam do Lorde do clã Gu, Tigre Guerreiro, Gu Xiaolun. Ele sabia bem disso. Gu Shanjun também não conseguiu fazer nada imprudente porque também era um membro do clã Gu. Entretanto, aquele garoto que só possui metade do sangue de Gu ousa me avisar? O que devo fazer? Gu Shanjun olhou para Gu Zheoliu. Seu neto era uma criança muito talentosa. Havia um motivo pelo qual era comparado à Fênix da Espada. Ele até o lembrava seu filho morto. Portanto, o motivo pelo qual Gu Yanxianxian precisava permanecer patético era para que Gu Shanjun pudesse alcançar seu objetivo tão esperado. Quando ouviu que Gu Yanxianxian venceu Gu Yonxiuxiu, achou que era apenas uma coincidência. Gu Yonxiuxiu tinha talento, mas sempre houve espaço para erros. Todavia, poderia ter sido problemático se a reputação de Gu Yanxianxian mudou aos olhos das pessoas por causa do duelo. Especialmente na sua idade atual. Era por isso que Gu Shanjun enviou Gu Zheoliu. Se Gu Yanxianxian aceitasse o duelo, então ele só precisava mostrar sua estupidez. E se ele rejeitasse? Também poderia funcionar a favor de Gu Shanjun. No entanto, ele percebeu tarde demais, Gu Yanxianxian já tinha se tornado um problema. Um bem grande. Zheoliu. Sim, meu lorde. O que você faria se enfrentasse um enorme pedregulho na frente enquanto tenta alcançar um destino? Eu procuraria por um caminho diferente. Errado. Você não conseguirá alcançar nada assim. Você só alcançaria um destino errado assim. Gu Zheoliu olhou para baixo porque não conseguiu fazer contato visual com os olhos frios e sombrios de Gu Shanjun. Está tudo bem se puder empurrá-la. Em outros casos, terá simplesmente que quebrar. Porém, agora não era a hora. Era muito fácil. Nada foi preparado. Se continuar assim, não terei escolha além de quebrar. Gu Zheoliu estava tentando ao máximo não exibir que seu corpo estava tremendo de medo. Asterisco, 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 asterisco. Muito longe. O segundo ancião falou comigo após eu terminar de me lavar após o duelo. Sobre o quê? No final, o que estava tentando fazer com Zheoliu? Eu ia quebrar o braço dele. Só o bastante para o deixar acamado por um mês. Os artistas marciais tinham regeneração rápida devido ao Qi em seus corpos. Então, pensei que não causaria problema algum. O segundo ancião ofegou após me ouvir. Se fizesse isso, o primeiro ancião ficaria louco. E daí, não tenho intenção de me tornar o Lorde mesmo. Por que está dizendo algo assim? Você tem o sangue do Lorde e você é o único. Sim, o único filho. Este que é o único motivo pelo qual posso colocar o pé no clã. Eu estava ciente deste fato mais que ninguém. Vivenciei muito na minha vida passada. Não importa o que fizesse, como vivesse, acabei me tornando o jovem Lorde. Esta vida seria diferente? Eu esperava que fosse. Sim, então não fiz isso no final. Se tivesse escolha, daria minha posição idiota de Lorde ao pirralho do Gu Zheoliu. A posição de um Lorde não era algo que chamava meu interesse, eu sabia o que se tornar um Lorde significava. Sob circunstância alguma o pai daria a posição de Lorde a Gu Ibi e Gu Yonxiuxiu. Eu sabia bem disso. Não foi porque eu era o filho, era só a maneira que as coisas funcionavam. Achei o primeiro ancião risível. Ele não sabia de nada sobre mim, minhas ambições, meus objetivos e aquele tentando tirar algo que nunca quis em primeiro lugar. Aquele que realmente queria fugir era ninguém menos que eu. No entanto, ainda preciso do nome do clã. Quando conseguirei sair? Tenho tantos problemas empilhados agora que suprimi este dilema nas profundezas da minha mente. Jovem mestre. Aqui, suas roupas. O Aiseoa veio até mim com roupas como se estivesse esperando. Enquanto colocava as roupas, olhei para o Aiseoa. Me pergunto quando ela começou a aprender esgrima. Uma discípula do Venerável da Espada, era assim que ela era chamada, então tinha certeza de que aprenderia dele. Porém,
Ao invés disso, ela estava com os servos todo dia e aprendendo a limpar e cozinhar. Era realmente a melhor ideia ensinar uma Zenith a fazer o trabalho doméstico. Onde seu avô vai? Meu avô falou que ele vai fazer um urso. Urso? Que urso? Se está falando de ursos, temos um bem aqui perto da gente. O segundo ancião. Rapidamente olhei para o segundo ancião. Ele parecia ter notado o que eu estava pensando porque sua sobrancelha elevou um pouco. Rapidamente afastei o olhar. Ele disse que vai fazer uma águia, galinha e urso. Você está falando sobre aquelas esculturas de madeira lá fora? Sim. Notei um dia que esculturas de madeira de animais começaram a surgir fora. O venerável da espada fez tudo isso. Foi esculpido tão bem que pensei que ele tinha comprado em algum lugar. A futura Zenith, ela estava aprendendo o trabalho doméstico. E o atual Zenith estava fazendo esculturas de madeira. Está tudo bem assim? Não parece certo, independente de como eu olhe. O avô esculpiu muito bem. Olhei para o rosto da Yceoa enquanto ela apontava para os cavalos de madeira esculpidos com um sorriso. Ela sempre teve este tipo de personalidade? Sua personalidade diferia muito da Yceoa que conheci na vida anterior. Sempre me falei que ela era assim porque ainda era jovem, mas ainda era estranho pensar assim. O primeiro encontro que tive de verdade com a Yceoa na minha vida anterior foi no inverno deste ano. Como era a Yceoa naquela época? Era igual agora? Por que não consigo lembrar? Não sabia o que era esta memória fraca que tinha. A Yceoa que lembrava levemente era muito diferente de agora. Se uma espada afiada tivesse a aparência de um humano, lembraria ela. Se chegasse perto dela, você seria cortado ao meio. Alguém que afastava todos com um olhar congelante. Você está chorando, jovem mestre? Fiquei chocado pelas palavras da Yceoa, então esfreguei rapidamente os olhos. Não havia lágrima nenhuma. O que quer dizer com chorando? Você me assustou. Não. Parecia que você estava chorando. Não estou. Agora vá lá comer Yakva. Bati na cabeça com o punho e a Yceoa fugiu após um curto grito. Suspeitei enquanto observava ela. O segundo ancião riu para a visão. Vocês estão tendo muita diversão enquanto brincam. Isto parece com brincadeira para você? Não é? Agora que disse, meio que parece. Eu não gostava do segundo ancião, que olhava para nós como se fossemos seus netos fofos. Segundo ancião, você vai aceitar meu pedido como prometido? O segundo ancião exibiu uma expressão azeda após ouvir minhas palavras. Acho que preciso porque dei minha palavra. O que vai pedir? Eu só tinha um pedido. Tinha que ir a Sichuan durante este mês, então ia pedir pela ajuda dele. Se alguém soubesse de uma maneira para eu chegar em Sichuan, seria ele. É claro, eu ainda precisava inventar uma desculpa, mas esta maneira era mais rápida. Entretanto, a expressão do segundo ancião ficou estranha após ouvir meu pedido. Como se não entendesse. Foi porque eu queria ir a Sichuan. É difícil de dizer o motivo pelo qual tenho que ir a Sik. Não, isso não importa, mas... Isso não importa? Não importava? Por que ele não estava pensando sobre isso? O segundo ancião continuou. Este velho não entende nem um pouco seu pedido. As palavras que vieram depois foram ainda mais chocantes. Você não pode simplesmente fugir? Por que está tentando procurar por uma maneira? Isto só me fez perceber como o velho vivia quando era jovem. Asterisco, 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 asterisco. Slice, slice. Um idoso estava esculpindo algo com madeira. Era ninguém menos que o venerável da espada. Esculpir era um de seus passatempos. Você veio? Lord Gu. Como tem passado, Senhor? Aquele olhando para o venerável da espada era o Lorde do clã Gu, Gu Xiaolun. O pedido que fez. A seita dos mendigos parece ter encontrado algumas pistas. As mãos do venerável da espada congelaram após ouvir Gu Xiaolun. Devia ser uma boa notícia para o venerável da espada. Entretanto,
Após ver o rosto de Gu Xiaolun, ele perguntou: Qual é o problema, Lord Gu? A expressão de Gu Xiaolun exibia que algo ruim havia acontecido. Após uma pausa momentânea, Gu Xiaolun respondeu: O curandeiro imortal atualmente está na província de Anhui. Craque. A faca na mão do venerável da espada foi quebrada após ouvir as palavras de Gu Xiaolun, que emanou do seu corpo pouco depois. Poderia ser perigoso, então Gu Xiaolun cercou rapidamente a área com uma barreira de Qi. Então, a voz do venerável da espada tremia intensamente. Você chegou nessa conclusão, venerável celestial. Gu Xiaolun fechou os olhos. O venerável da espada estava chorando,